Oi, bora desalinhar? Eu sou a Aline Esqueda, eu te ensino modelagem de vestuário em crochê para que você crie peças sem depender de receitas e passo a passo. Nessa aula de hoje, eu ensino você a modelar um biquíni feito com elástico para o verão aí desse ano. A calcinha, ela é tecida com lycra, né, e elástico. E a parte de cima, ela é feita toda em crochê. Dessa maneira aqui, o conjunto dá mais conforto para quem não tem segurança em usar uma calcinha totalmente feita em crochê, mas adora o efeito da técnica do crochê no vestuário de moda praia. O resultado é um look tendência verão 2024 que com certeza vai chamar a atenção na piscina ou na areia da praia. Materiais: eu usei um novelo da linha Charme, agulha número 3 na calcinha e 2,5 no bojo, elástico colorido na espessura de 7 milímetros, lycra e tecido de forro, agulha de costura e linha na cor da lycra e do elástico, tesoura, fita métrica, marcador de ponto, bojo para forrar o busto, alfinete de costura, passador de elástico ou grampo de cabelo para a gente passar o elástico no final. Ainda sobre os materiais, você também pode utilizar restinhos de linhas coloridas que você tem aí. Pense numa boa combinação de cores para fazer o seu biquíni. Caso você fique aí na dúvida de como combinar as cores, dê uma olhadinha no nosso vídeo aqui no YouTube sobre a utilização do círculo cromático. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora vamos às medidas utilizadas para fazer o tecimento em crochê aqui das partes. Para a calcinha, você vai precisar do contorno do quadril, e do contorno da virilha. Olha lá. Sobe aqui um pouquinho e você vai pegar essa medida aqui, que é o contorno da virilha. Para o busto, você vai precisar da parte inferior do peito. Então, do bico do peito até a parte de baixo. E vamos começar a fazer o molde da calcinha. Bom, agora a gente vai construir o nosso molde no papel para cortarmos no tecido e fazer o crochê em volta. Então, a gente tem que cortar algo mais ou menos nesse formato aqui, olha, tá? Então, a gente vai cortar em duas partes, frente e costas, né? Que seria mais ou menos isso, para construir o nosso molde. Então, vamos lá. Numa folha de papel, a gente vai dobrar aqui essa folha ao meio. Bom, dobrei aqui ao meio. Agora, o que que eu vou fazer? Aqui na parte do fundo, eu sempre marco 3 centímetros, que é o nosso fundilho aqui, olha. 3 centímetros, tá? E depois a gente completa com crochê. Para marcar os 3 centímetros, eu coloco aqui, olha, 1,5 na minha régua, porque a minha folha já tá dobrada. A altura que eu tenho agora dessa parte da frente é em torno de 22 centímetros, tá? Então, eu marco aqui. Esse meu papel já é marcado, então, vou marcar aqui, ó, um total de 22 centímetros. Tá? Agora, aqui, essa parte aqui, da frente e das costas, eu marco na parte da frente 14 centímetros. Então, aqui no meu papel, eu vou fazer a marcação de 7 centímetros, tá? E a parte das costas, 16 centímetros, tá? Esse é o meu molde, referente a um tamanho GG, tá? Você pode, depois eu vou deixar um link para vocês darem uma olhada aí de onde eu tirei a tabelinha. Marquei em cima, marquei embaixo, faço a união dos dois pontos. Então, fiz aqui, olha, o meu molde, né?
dobrado. Agora, eu dobrado mesmo, é só cortar. Então, esse ficou a parte da minha frente. Faço do mesmo jeito a parte das costas e faço a união aqui do fundo. Para cortar agora esse molde, eu deixo o lado direito do forro virado para o lado direito do tecido. Alfineta direitinho esse molde no tecido para que ele não corra durante o corte. Para cortar, tenha sempre em mãos uma tesoura bem afiada, para que ela não deixe o corte do tecido e do forro com aqueles dentinhos que acabam deixando o acabamento um pouquinho mais prejudicado. Eu não corto com nenhuma borda sobrando. Se você sentir essa necessidade por causa da sua costura ser não ter tanta habilidade na costura, pode deixar uma bordinha, mas eu corto bem rente mesmo do molde que eu desenhei. Então, agora eu vou costurar o tecido e o forro com linha de costura mesmo, tá? Agulha de uma linha de costura. Começa aqui pela parte das costas, onde eu vou deixar um pedaço sem alinhavar, pra gente poder virar depois esse molde pelo lado direito, para depois colocar o nosso crochê, tá? Então, a gente começa aqui alinhavando a peça. Alinhava aqui bem pelo cantinho mesmo. Bom, terminei aqui de fazer o alinhavo, deixei aqui mais ou menos uns 3 dedos pra gente desvirar esta peça. Aí, a gente vai aqui com cuidado desvirar. Com a pontinha da tesoura, com cuidado, você coloca aqui, olha, dentro e vira bem o cantinho aqui. É por isso que a tesoura tem esse cantinho arredondado, pra gente poder, na desvirada das peças, ajeitar aqui os cantinhos. A costura invisível, a gente vira, né, no sentido mesmo que tá o tecido, vai apertando aqui, olha. Então, eu coloco, ó, tá no meu tecido do forro. Eu venho na mesma direção do meu tecido branco aqui, né? Coloco por dentro a agulha, um pouquinho, e saio. No mesmo sentido aqui, olha, na mesma direção que eu estou do tecido branco, eu coloco aqui no tecido forro, caminho por dentro aqui da dobra e tiro. Mesma coisa aqui, do outro lado agora, estou no tecido do forro, na mesma direção, eu venho no tecido branco, caminho por dentro e tiro. Do branco, vou para o tecido forro, na mesma direção, caminho e tiro. Até a gente fechar aqui. Olha lá, falta só mais esse pedacinho. Pronto. Aí, ó, já fizemos o fechamento invisível aqui. Então, aqui, olha, ficou o nosso tecido com o nosso forro, tá? E a gente vai agora passar a parte do crochê. Tem uma outra opção agora, uma segunda opção também, que eu costumo fazer, que é o que eu faço agora, olha, na overlock, tá vendo? Eu costuro o forro na overlock, então fica com um acabamento melhor, tá vendo? Mas caso você não tenha a overlock aí também, a opção você fazer na costura à mão, porque por cima desta overlock aqui, olha, vai o crochê e também não vai aparecer nem a costura à mão, nem a overlock. Bom, para começar agora a fazer o pesponto
por toda a volta aqui do biquíni, eu vou usar uma agulha bem fina, tá? Porque a gente vai precisar furar o tecido e o forro aqui e passar essa linha. Então, vamos lá, eu tô usando uma 0,9 aqui, que é a mais fina que eu tenho, ponto 9. E a gente vai começar. Eu gosto de começar aqui pelo meio, tá? No fundilho mesmo. Então, a gente fura o tecido. O meu primeiro furo aqui eu já deixei pronto, mas só para vocês entenderem, olha. A gente fura e faz um ponto baixo. O próximo aqui, eu furo bem próximo mesmo. Tem que fazer uma forcinha mesmo, tá? Dependendo da qualidade da lycra que você usa, do forro. E faço mais um ponto baixo. Então, eu sempre vou fazendo o furo aqui no tecido e na lycra, com essa minha agulha mais fina, e vou passando a linha fazendo um ponto baixo. Sigo por toda a volta da peça, fazendo ponto baixo. Procura deixar a mesma distância da costura, que a gente usa até a costura como uma referência, e a mesma distância entre os pontos. Finalizei o pesponto. Agora eu posso trocar de agulha, né? Usar a agulha que eu vou trabalhar aqui. E vou passar uma carreira de ponto baixo por toda a volta da peça. Finalizo com ponto aqui baixíssimo, a minha carreira de ponto baixo, e já consigo aqui cortar o fio. Agora, a gente vai fazer a construção aqui, olha, do complemento da cintura com complemento de correntinhas pra gente já começar a dar formato aqui na cintura. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que saber qual é a quantidade de correntinhas que eu tenho que complementar de cada lado da minha calcinha. Como que eu vejo essa quantidade de correntinhas? Eu tenho que pegar o valor do contorno do meu quadril e desse valor eu tenho que tirar a soma do tecido da frente e do tecido de trás da minha peça. Então, seria isso daqui. A soma do tecido da frente, você mede aqui, tá? Já com a parte do crochê mesmo, né? Então, a parte da frente, a parte de trás. Então, esse valor aqui que eu somei do tecido, eu tenho que subtrair do contorno do meu quadril e depois dividir por 2. Vamos com valores aqui. No meu caso, eu tenho 105 de contorno de quadril. Eu vou tirar a soma dos meus tecidos, que deu 33, e dividir por 2. Então, essa medida X aqui que eu preciso, que é o complemento das minhas correntinhas, é um total de 36 centímetros. É o que eu vou fazer de correntinhas de cada lado da peça para eu poder fazer essa construção da cintura. Finalizei aqui o complemento das correntinhas, né, para fazer o contorno do quadril. Agora eu vou fazer o trabalho de subida do cos para a construção aqui do cos. Então, a gente insere aqui o fio em qualquer um dos pontos e vamos subir aqui 3 correntinhas laçada. Na próxima correntinha aqui, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma correntinha de base, na próxima, um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma correntinha de base, na próxima aqui, 2 pontos altos.
Então, eu segui fazendo esse padrão aqui. Uma correntinha, aliás, 2 pontos altos, correntinha, 1 ponto alto, correntinha, 2 pontos altos. Olha lá, correntinha, pulão de base, 1 ponto alto, correntinha, pulão de base, 2 pontos altos. Esse trabalho aqui, a gente faz até o final, mas você também pode fazer qualquer outra combinação de pontos aqui. Ponto alto, correntinha, ou 2 pontos altos, pula um espaço, 2 pontos altos, pula um espaço. O interessante é que tem esse intervalo aqui, olha, de correntinhas para passagem do elástico, tá? Então, é interessante que você faça um fio aqui, um ponto que dê a noção aqui de passa elástico mesmo, tá? Passa fita. Finalizada a subida do meu cos, eu fiz com 3 carreiras. Você pode fazer com 2, com 4, fique à vontade aí. Então, a gente vai cortar o fio, tá? E agora, vamos começar a fazer a parte das pernas. O mesmo padrão de ponto. 2 pontos altos, espaço, correntinha, espaço, 2 pontos altos, espaço. O mesmo ponto que você fez aí. O que eu sugiro? Que você comece aqui pela parte já de crochê, para seguir o padrão aqui e dar continuidade na calcinha, na parte do tecido, tá? Porque aí não tem erro de chegar aqui. Se você começar pelo tecido, não tem erro você chegar aqui e ter que mudar um pouquinho o padrão do ponto, o intervalo não ser o mesmo. Aqui nesse canto também, é importante que a gente diminua pontos, né? Para poder fazer a curvatura da virilha. Então, aqui eu faço 3 correntinhas, que para mim já vai equivaler a esse conjunto de 2 pontos. Vou fazer mais uma correntinha, que é o espaço. Pulo uma de base e continuo na outra correntinha. Continuo no outro ponto alto, né? Uma correntinha, espaço, 2 pontos altos. Já estou aqui colocando o meu fio para dentro, né? Escondendo o fio. E vou até o final. Lembra de fazer aqui, olha, nesta curva, uma diminuição. Em vez de fazer os 2 pontos altos aqui, faz só um ponto alto nesse conjunto. Então, você já faz uma diminuição para dar uma leve curvatura aqui. Vou fazer isso nas 2 pernas. Faço isso nas 2 pernas do biquíni. Finalizei o ponto do cos, que é um passa-fita, e já fiz também aqui na parte da perna da calcinha, o mesmo padrão de ponto. Agora, eu vou fazer um biquinho na cor que eu escolhi do meu elástico para linkar, né, o elástico na minha peça aqui. Então, é só um biquinho de acabamento. Você pode fazer o biquinho que você quiser aí, se for só um ponto baixo. Então, eu sigo com esse biquinho por toda a parte das 2 pernas e também do cos em cima e embaixo aqui da cintura. Finalizei esse biquinho, agora a gente vai cortar o elástico para passar na cintura e nas pernas. A medida do elástico. Então, vamos lá. Lembra que lá no início a gente pegou a medida do contorno do quadril e da virilha? Então, você vai pegar essa medida do contorno do quadril, o seu total aí de contorno de quadril, e você vai tirar dessa medida 1/3, tá? Então, vamos lá. Se você tá sem a sua
calculadora em mãos, você pode fazer esse cálculo pela fita métrica mesmo. Então, marca a sua medida do quadril e divide aqui na fita métrica mesmo, essa medida aqui, olha, em 3. Então, dividi ao meio. Agora, eu vou dar mais uma volta aqui, ó, segurando com a minha mão de apoio. A fita métrica eu divido em 3 aqui, olha. Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui o meu biquíni. Então, a medida do meu quadril tá aqui no meu dedão. Ó, eu dividi em 3. 1, 2, 3. Essa medida que deu aqui, olha, do outro lado, na minha mão dominante, é a medida que eu tenho que cortar de elástico para fazer a passagem do elástico da minha cintura. É a medida que eu corto para passar na cintura. Medida do elástico para a cintura. Contorno do seu quadril, você tira 1/3 dessa medida e corta o elástico. Se você tem um elástico de boa qualidade, tá? Você tira 1/3. Agora, se o elástico aí que você tem, ele for um elástico mais frouxo, aí você pode tirar aí um pouquinho mais, tá? Então, cortei um, eu tenho aqui na minha cintura, olha lá, eu tenho 1, 2, 3 passos elástico aqui. Então, eu corto 3 vezes essa minha medida da cintura. Então, aqui, olha, eu já cortei os 3 pedaços de elástico que eu preciso para passagem da minha cintura, tá? Agora, a gente vai cortar o elástico para passagem aqui na perna, na virilha. Mesma coisa com um porém. A gente vai pegar a medida da virilha que nós tiramos lá no começo, que você tem anotado. Aquela medida, você vai tirar 1/4. Então, se quiser fazer na calculadora, você vai pegar a medida da sua perna. A minha aqui, olha, 7,3. Eu divido por 4 vezes 3. Então, tem que cortar aqui, olha, 55 centímetros de elástico para a perna. 2 vezes essa medida para a gente colocar do lado direito e do lado esquerdo. O padrão aqui que eu fiz, eu deixei 2 pontos altos, correntinha, 1 ponto alto, correntinha, 2 pontos altos. Por que que eu fiz desse jeito? Para que esse meu padrão aqui, que tivesse com 1 ponto alto sozinho, é onde eu vou passar o meu elástico por cima. Para que onde tem os 2 pontos altos juntos, o crochê apareça mais. Então, eu coloquei 1 ponto alto sozinho, só para segurar aqui o crochê por dentro. Então, eu não vi a necessidade de colocar aqui crochê, né, 2 pontos altos, porque essa parte não vai aparecer. Por isso que eu fiz esse padrão, mas você faz um padrão aí de passa-fita que você quiser e passa depois aqui, olha, o seu elástico por toda a volta da perna, da parte aí que você começar, pra gente já fazer a costura desse elástico. Dá uma viradinha nas 2 pontinhas, olha, e uma vai enganchar na outra aqui, olha, você coloca junto, vira um lado e vira o outro. Então, ficou esse rocambolinho aqui. Agora, a gente vai fazer a costura desse rocambole. Já temos aqui a parte do elástico da perna. A gente vai fazer isso em todas as tiras, as carreiras passa elástico.
Aqui o elástico, se você tiver condição de experimentar, é melhor, tá ok? Mas se não, para a medida da perna, você tira 1/4 e para a medida aqui da cintura, você tira 1/3. Muito importante também você usar um elástico de boa qualidade. Já fiz biquínis, já fiz roupas com elástico mais inferior e eu não gostei do resultado. Ele realmente fica desbeiçando mais rápido, sabe? O elástico fica frouxo com mais rapidez, ainda mais que vai pra praia, cloro, né? Tudo isso influencia na qualidade, ali no tempo de duração aí da sua peça. Tá ok? Então, vou passar o resto dos meus elásticos, fazer a costura pra gente finalizar a parte de baixo do biquíni. Prontinha a nossa parte de baixo do biquíni. Para fazer o busto, agora a gente dá preferência por usar uma agulha mais fina do que a gente usou na parte da calcinha, porque a gente quer que a trama fique bem mais fechada. Então, eu vou fazer aqui com verde. Vou começar com um cordão de correntinhas na medida da altura inferior do meu busto. Eu fiz as correntinhas e agora eu vou medir aqui o tanto que eu preciso para minha medida. Olha, isso daqui. A minha tinha dado 10 centímetros, né? Posso fazer aqui com 9,5, tá? Sem problemas. Agora é interessante que a gente conte essa quantidade de correntinhas, anote para fazer a segunda peça do nosso biquíni, tá? O outro busto. Eu subo mais 3 correntinhas, que é para dar altura na carreira e já equivale a um ponto alto. Na 4ª correntinha, eu já faço aqui um ponto alto e trabalho até o final dessa carreira aqui em ponto alto. Então, olha, finalizei a minha carreira e aqui a gente tem que ter um total, a mesma quantidade de pontos altos referente à quantidade de correntinhas que a gente fez, mais um, que são as 3 correntinhas que a gente subiu para dar altura e equivalem a um ponto alto. Farei mais 3 pontos altos nesse mesmo último ponto. Agora, para facilitar, com um marcador, a gente marca esse último ponto que a gente fez do aumento e faremos mais 3 novamente. Então, são 2 grupos de 3 aumentos. Eu marquei aqui somente o último ponto do primeiro aumento. Então, fiz mais 3 aumentos e agora eu vou começar a trabalhar do outro lado aqui da minha carreira. Então, eu inicio com um ponto onde eu fiz aqui os 3 aumentos, que equivale ao último ponto que eu fiz antes de fazer os aumentos. E vou até o final, tecendo em ponto alto aqui nessa alça da correntinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. Na alça aqui que sobrou da correntinha, então vai ficar um ponto alto de um lado referente a um ponto alto do outro lado. Chegando aqui no final, a gente faz um ponto alto naquelas 3 correntinhas iniciais que subimos, né, para dar altura. Então, fica bem retinho, esse fundo aqui, esse final do trabalho fica bem retinho. Então, primeira carreira está pronta. Agora, eu vou para a segunda carreira. Ponto alto, olha, as 3 correntinhas, viro e sigo com um ponto alto para cada ponto de base até ali o meu marcador. Cheguei aqui, olha, no ponto anterior ao do meu marcador. Nesse ponto e o do marcador, então o anterior ao marcador e o ponto do marcador, eles são os 2 pontos centrais do trabalho. Sempre nesses 2 pontos centrais,
eu faço um aumento de 3 pontos. Então, eu marco o último do primeiro bloco de 3 pontos. Consequentemente, eu já sei que o próximo é o meu segundo bloco de aumento de 3 pontos. E sigo o restante da carreira com ponto sobre ponto. Finalizei a segunda carreira, 3 correntinhas, viro o trabalho e ponto alto sobre ponto alto. É interessante que vocês contem sempre a quantidade de pontos de um lado e do outro, tá? Para não ter perigo de comer ponto, de, né, deixar de fazer algum ponto. Geralmente, o ponto que fica sem fazer é aqui no final. Então, dê atenção aqui nessas 3 correntinhas que a gente vira para sempre fazer um ponto alto nesse ponto, senão o trabalho vai ficar faltando de um dos lados. Cheguei no ponto anterior ao ponto do meu marcador, então aqui eu já vou fazer o meu aumento de 3 pontos altos, marco o último ponto desse bloco de 3, e no próximo, mais 3 pontos altos. Sigo agora ponto alto sobre ponto alto. Esse é o padrão de aumento aqui do nosso busto. Esse daqui, olha, é o gráfico dos aumentos que a gente tem que fazer, tá? Sempre aqui nos 2 pontos centrais. Por isso que é interessante a gente marcar com o marcador o primeiro ponto, o último ponto aqui do primeiro bloco, tá? Para você ter noção que sempre nesses 2 pontos centrais tem um bloco de aumento de 3 pontos em cada um deles. A quantidade de carreiras que serão feitas, elas deverão aqui, olha, cobrir o bojo que você separou para forrar depois. Tá ok? Então, conforme você vai fazendo as suas carreiras, você já vai medindo no bojo aí de forração para ter noção de quantas carreiras você vai fazer. Olha lá, testando no meu bojo, iniciei a última carreira, tá? Então, é o que cobre aqui o meu bojo M, referente a um tamanho 42, tá? Então, vou na última carreira. Essa última carreira, a gente vai mudar um pouquinho aqui a parte dos aumentos. Chegando no ponto anterior ao do meu marcador aqui, eu faço 2 pontos no mesmo ponto. Todas as outras nós fizemos 3. Na última carreira eu faço 2, uma correntinha, tiro o marcador aqui. E também faço 2 no ponto que estava o marcador. Ou seja, nos pontos centrais aqui, eu faço 2 blocos de 2 pontos em cada ponto central, separados por uma correntinha. Sigo em ponto alto até o final da minha carreira. Finalizada a última carreira, agora aqui na base do bojo, eu farei um passa-fita também para a gente passar o cordão para poder fazer a amarração do biquíni nas costas. Para fazer esse passa-fita, eu subo 2 correntinhas. Aqui nesse espaço, eu faço um ponto alto e fecho junto com essa correntinha aqui. Então, é como se eu tivesse feito uma diminuição entre as 2 correntinhas e o ponto alto. Faço 2 correntinhas. Vou pular um espaçamento aqui, olha, que é o espaço das minhas 2 correntinhas, referente, e vou no próximo espaçamento.
faço um ponto alto sem terminar, laço e faço o próximo ponto alto e fecho os 2 pontos juntos. Uma diminuição em ponto alto eu fiz. 2 correntinhas, pulo um espaçamento aqui referente a uma carreira, vou até a próxima. Também faço uma diminuição em ponto alto. 2 correntinhas, pulo no próximo, uma diminuição em ponto alto. Esse é o nosso passa-fita. É por aqui que vai passar o nosso cordão para fazer a amarração nas costas. Chegando aqui no final, vou fazer meu último ponto e já consigo cortar esse fio. Agora eu vou passar na cor roxa, que é a do elástico que eu escolhi, uma carreira de ponto baixo para linkar com a calcinha do nosso conjunto. Agora eu consigo já colocar todos os fios para dentro e a gente vai fazer o cordão para fazer a amarração, tanto aqui na parte de cima, quanto na parte que vai aqui na parte de baixo da correntinha. Agora a gente vai começar a tecer um cordão aqui pra gente fazer a amarração em cima, um cordão pra gente colocar aqui na parte de cima do busto e mais um outro cordão pra gente passar aqui nos 2 bojos. Eu faço 3 correntinhas. Na segunda correntinha aqui, olha, eu já insiro e faço um ponto baixo sem terminar, fica com a argola na agulha. Na última correntinha aqui, novamente, eu insiro para fazer um ponto baixo, mas não finalizo. Fico aqui, olha, com 3 correntinhas na agulha, 3 laçadas. Tiro essas 3 laçadas aqui e somente com a primeira eu vou finalizar, faço mais uma correntinha, não tiro aqui da laçada também. Na segunda eu insiro uma correntinha, na terceira uma correntinha. Mesma coisa, tiro das 2 últimas, fico com uma, faço a do meio, faço a próxima. Então, eu vou crescendo desse jeito o meu tricotinho. Se você perder algum ponto, você tem que desmanchar para voltar ao ponto que você parou. Assim, a gente vai crescendo até o tamanho desejado do tricotinho. Tricotei aqui até o tamanho desejado, então agora a gente vai finalizar. Na última carreira, a gente puxa um, né, como se fosse o primeiro. No segundo, a gente já puxa os 2, ficou um só. E o último, a gente puxa junto também. Então, eu já finalizei aqui, olha, o meu tricotinho. Agora, eu vou aplicar o tricotinho aqui na pontinha do nosso busto. E depois a gente já vai vir para a aplicação do bojo. Para a colocação do bojo, eu acomodo aqui o bojo na minha peça e começo a fazer a costura pela lateral. Finalizei aqui a costura do bojo no busto, das 2 partes. Já costurei as 2 alças, tanto aqui do meio das costas e dos 2 bustos. Coloquei todos os fios para dentro, certinho, e já tá pronto o nosso biquíni com elástico. Agora é colocar a mão na massa,
para você fazer aí com as nossas dicas de modelagem em qualquer tamanho para você, para sua amiga, para sua filha, para quem você quiser. Vou vestir para vocês verem. Olha só que bacana! Já curte, compartilha, encaminha esse vídeo para aquela pessoa que adora fazer e vestir moda praia. E aí, bora desalinhar?